Boa noite a todos. E hoje nós estamos um pouquinho mais cedo. Nós resolvemos, a partir de agora, fazer a nossa live às 19h30, todas as terças-feiras às 19h30. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Simplifique com a TCD, onde hoje a gente vai falar sobre o relógio biológico da medicina tradicional chinesa. Esse relógio é muito legal, tá? Principalmente para você se cuidar, e a gente vai falar muito aqui sobre aquele horário que você acorda sempre à noite, o que significa. Então, nós vamos falar para vocês sobre esse relógio. Depois eu vou colocar nos stories para vocês. E mais um. E que bom, boa noite, Rocio. Então, a gente não pode ficar esperando muito. E a gente vai falar sobre o relógio da medicina tradicional chinesa da MTC. Ele é um ciclo de 24 horas, onde a energia vital atinge o pico de funcionamento de um órgão ou de uma víscera específico a cada 2 horas. Isso você aprende direto no curso de medicina tradicional chinesa de acupuntura. Esse sistema milenar orienta rotinas de sono, alimentação e atividades físicas para manter o nosso equilíbrio. Ciclo dos órgãos e meridianos. A energia flui pelo corpo em blocos de 2 em 2 horas, onde o órgão em evidência está no seu potencial máximo. Conhecer esse ciclo permite alinhar seus hábitos diários a ele. Então vamos começar. Das 3 da manhã às 5 horas da manhã, nós temos o nosso órgão pulmão. Tempo de o que vai acontecer entre as 3 e as 5 da manhã? É o pulmão que está no auge. Tempo de oxigenação e repouso profundo. Acordar aqui pode indicar excesso de energia ou estresse. Nós vamos falar do sono mais tarde, tá bom? Das 5 da manhã às 7 horas da manhã é o intestino grosso. Melhor momento para evacuar e eliminar toxinas. E é impressionante, gente. Às vezes eu tenho uma cólicazinha intestinal, eu só abro o olho assim e olho 5h15, 5h30. Olha o intestino grosso funcionando perfeitamente. Mas dá tempo de você ir até as 7 horas da manhã. É incrível isso, né? Agora, das 7 às 9 é o estômago. Pico da digestão, ideal para consumir um café da manhã bem nutritivo e robusto, porque é o estômago que está ali trabalhando. Das 9 às 11, nós temos o baço e o pâncreas. Momento de maior absorção de nutrientes, ideal para o foco mental e do trabalho. Das 11 às 13, é o pico do coração. Pico da energia cardiovascular e socialização. O almoço deve ser bem leve e bem tranquilo,
que é o que não acontece hoje, né? Vocês comem correndo tudo, já viu, né? Aí, das 13 às 15, é o intestino delgado, processamento e separação dos alimentos digeridos, fase de menor energia física. Boa noite a todos que estão entrando. Boa noite, Ângela. Das 15 às 17 é o melhor horário para você tratar quem? A nossa víscera bexiga. Eliminação de líquidos e consolidação da memória. Excelente período para estudos. Das 17 às 19, rins. Filtragem do sangue e da vitalidade. Bom para alongamentos ou atividades físicas moderadas. Das 19 às 21, pericárdio ou CS, que é a circulação do sexo, proteção do nosso coração e da nossa circulação. Momento de desacelerar, tirar o pé do acelerador, socializar de forma leve ou ter relações íntimas. Das 21 às 23 é o nosso TA, é o nosso triplo aquecedor. Equilíbrio térmico e endócrino. Ideal para ir para a cama e evitar comer para não sobrecarregar o metabolismo. Não é hora de comer, mas pode-se tomar um chazinho. Das 23 a 1h da manhã, nós temos a vesícula biliar, regeneração de tecidos e tomada da decisão. Por isso que às vezes você acorda meia-noite e lembra de alguma coisa para você tomar a sua decisão. É o horário da vesícula biliar. Desintoxicação do organismo e purificação do sangue. Desculpa. Das 23 a 1, já falei a vesícula biliar, e faltou da 1 às 3 o fígado. Desintoxicação do organismo e purificação do sangue. Gente, tem muita gente que come essa hora, no horário da vesícula biliar e do fígado. Vocês não podem fazer isso. Por favor, vocês vão deixar o organismo de vocês muito contaminado. Como usar esse conhecimento? A medicina tradicional chinesa utiliza esse relógio não apenas para diagnosticar desequilíbrios, como o que significa acordar sempre na mesma hora, mas para ditar rotinas diárias. É recomendado, por exemplo, que as principais refeições ocorram nos horários do pico do estômago e do baço. Por isso que a gente tem que comer de manhã como um rei, na hora do almoço como uma princesa e à noite como uma plebeia, tá? Os horários estão pedindo um help, né? Enquanto a noite deve ser reservada exclusivamente para o repouso do corpo. Por isso que é maravilhoso você fazer toda aquela dieta de não comer, né? Então, por exemplo, eu janto 7, 8 horas e não como nada até um jejum, até as 8 horas da manhã do dia seguinte. A menos que você vai tomar água, vai tomar medicamento, né? Então, 12 horas você já faz esse jejum intermitente. É isso aí, Rocio. Na medicina tradicional chinesa, acordar às 3 horas da manhã, então vamos lá. Da 1 às 3
é fígado e das 3 às 5 é pulmão. Na medicina tradicional chinesa, acordar às 3 da manhã está fortemente associado ao meridiano do fígado ou ao meridiano do pulmão, dependendo da divisão exata das horas, da 1 às 3 ou das 3 às 5. O corpo funciona através de um relógio biológico, onde a energia vital circula pelos órgãos em ciclo de 2 em 2 horas. Da 1 às 3, o fígado. Esse período é o momento do pico do fígado, o auge do fígado. Na medicina tradicional chinesa, o fígado não é responsável apenas por filtrar o sangue, mas também por regular o fluxo de energia e processar as emoções, especialmente o estresse e a raiva. Às vezes vocês não acordam entre 1 e 3 horas com taquicardia. Vocês estão processando o estresse e a raiva. Tem uma coisa que a Ângela comentou muito comigo e eu não sabia, e daí o meu filho também comentou comigo, que normalmente quando os cachorrinhos eles começam a se debater, a sonhar, você não pode acordar. E normalmente isso acontece exatamente entre 1 e 3 horas da manhã. Concordo totalmente e ainda recomendo isso para os meus pacientes. Casa de Ferreira, Espeta de Pau. É isso aí. O que significa acordar nesse horário? Indica que seu corpo está sobrecarregado emocionalmente e tentando descarregar frustrações ou tensões que não foram digeridas durante o dia, que ficaram aqui, ó. Pode representar um acúmulo de irritabilidade, ansiedade ou sentimentos reprimidos. Das 3 às 5, horário do nosso pulmão. Esse é o momento do pico do pulmão. Que a rede que rege a energia de defesa do corpo, a respiração e a forma como lidamos com a tristeza e o luto. O que significa despertar com frequências nessa faixa de horário? Nessa faixa de horário, sugere que você pode estar lidando com sentimentos de tristeza profunda, pesar ou apego. Também pode indicar um desequilíbrio na energia vital ou problemas respiratórios, como congestão ou alergias. Como que a gente vai lidar com isso? Gestão emocional. Praticar técnicas de relaxamento ou meditação antes de dormir para acalmar a mente. Acupuntura. Sessões de acupuntura ou de fitoterapia ou de fitoterápicos costumam ser recomendados para desbloquear o fluxo de energia e restabelecer o ciclo circadiano. Se um problema for persistente, por favor, busquem um profissional qualificado da MTC ou um médico especialista em sono. É fundamental para uma avaliação completa. Agora, acordar entre 3 e 4 horas da manhã frequentemente indica um despertar espiritual. Um momento de maior sensibilidade, onde a intuição se aguça. Muitas tradições creem que nesse horário
O véu entre os mundos está mais fino, sendo visto como um convite à nossa reflexão, oração ou conexão com o inconsciente. O significado desse despertar pode ser interpretado sobre diversas perspectivas. Sintonia espiritual. Na crença popular e cristã, é conhecido como um momento de profunda ligação com o divino, interpretado por muitos como um chamado para orar ou estar atento. Eu achei muito lindo isso, né, Ângela? Intuição e avisos. Tradições esotéricas associam o horário à elevação da sua intuição e à necessidade de sua escuta interior. Pode ser um momento em que a mente processa mensagens importantes ou intuições. Lembrei que as minhas intuições são nesse horário. Atenção à saúde biológica e energética. A medicina tradicional chinesa aponta esse horário como período de maior atividade do fígado, órgão associado a emoções como a raiva. Despertar constantemente pode sinalizar um corpo sobrecarregado de muita ansiedade ou estresse. Agora, para diferenciar se o despertar tem origem espiritual ou emocional, observe as suas reações. Prestem atenção. Quando é espiritual, costuma vir acompanhado de uma sensação de paz, alerta silencioso ou curiosidade. Caso sinta ansiedade ou pensamentos acelerados ou batimentos cardíacos acelerados, é sinal de alerta do corpo e é emocional. Se esse padrão persistir por mais de 3 meses ou causar cansaço extremo, é recomendável procurar a sua avaliação médica ou psicológica. Gente, eu tinha muito isso tudo no meu caderno, né? Eu passei muitas coisas, mas procurei muito a energia espiritual e emocional. Nossa, tá? Eu não tinha esse desequilíbrio espiritual nas minhas anotações e achei assim muito, muito profundo e muito lindo, tá? Lembram que eu falei que a gente sempre dá uma palha, depois a gente fala do emocional, depois a gente fala do espiritual. Isso é um momento de total silêncio para mim, se a professora não te acorda, né? Ai, mas tudo bem. Então, assim, o que eu queria que vocês anotassem agora, eu vou falar uma coisa para vocês daqui, ó, tá? Prestem atenção, anotem, porque isso vai servir para vocês trabalharem acupuntura em vocês, ou nos seus pacientes. Então, por exemplo, das 3 às 5, nós temos o quê? O pulmão, certo? Entre 3 e 5 horas da manhã, nós podemos acalmar o pulmão, ou seja, sedar. Então, se eu tenho o órgão coração das 11 às 13, então esse horário eu vou acalmar o coração com o ponto C7, que eu acalmo o coração. O próximo ciclo seria das 13 às 15, eu vou tonificar o coração, então eu vou colocar o ponto C9
no horário entre 13 e 15 horas, que eu estou no horário do intestino delgado, mas eu estou tonificando o coração. Então, sempre o horário do órgão ou da víscera em si, que nem eu comecei do pulmão, das 3 às 5, eu posso acalmar o meu pulmão com o ponto P5, que eu acalmo o pulmão. Agora, eu posso, no horário das 5 às 7, que é intestino grosso, mas eu posso tonificar o meu pulmão. Vocês perceberam? Sedação no órgão do horário e tonificação no horário seguinte. Então, eu posso tonificar o meu pulmão entre 5 e 7 horas, que é o ponto P9. Entenderam? Isso é muito interessante vocês fazerem acupuntura. Deixa eu ler aqui, professora. É necessário observar a rotina de cada pessoa, sim. O grau de vibração, se para cima ou para baixo, isso influencia muito o sono, não é mesmo? Sim. Sim. Então, foi exatamente o que eu falei aqui. Eu posso, por exemplo, dar uma acalmada no meu pulmão entre 3 e 5 horas da manhã, que você não vai conseguir, mas entre 5 e 7 eu posso tonificar o meu pulmão e aí eu não vou mais acordar no horário do pulmão. No horário dele, seda, e no horário da víscera, tonifica. Não é no horário da víscera. É no horário, por exemplo, se aqui eu tenho... sim, tá certo. No horário da víscera, se eu tenho pulmão, eu vou tonificar no horário da víscera. Isso mesmo, Rocio, bem certinho. Tá? Então, se eu quero... Vamos supor, vamos vir aqui. Vamos pegar o baço, né? Eu posso sedar o meu baço, ok? Entre 9 e 11 horas, mas se eu quiser tonificar o meu baço, eu posso ir no ponto do coração e tonificar o coração. Agora eu tenho o estômago, então preste bem atenção: coração, intestino delgado, bexiga e rim, pericárdio e triplo aquecedor, vesícula biliar e fígado, pulmão, intestino grosso, estômago e baço. Eu vou mandar para vocês isso aqui, tá? Para vocês, vou mandar nos stories, e aí quem quiser, tira um print. Eu vou mandar vários desses, inclusive um com plantas. Eu tenho um ciclo com plantas. Em cada horário, qual planta que funciona. É bem legal. Eu vou mandar também nos stories. Então, era esse macete que eu queria dar para vocês, ok? Mas eu posso também, né, Rocio? Por exemplo, entre 23 e 1 hora, que é o horário da vesícula, eu posso tonificar, eu posso sedar a vesícula. Mas se eu quiser tonificar a vesícula, eu vou pegar o fígado, entendeu? Tá? Então, sempre sedar no horário e o próximo tonificar. Tá? Eu vou mandar para vocês. Alguma pergunta? Nós estamos em horário novo, porque assim eu acho que a internet ela me chamou meio rápido, né? Porque às 8 horas, gente, é um caos. É um caos. Isso. Alguém tem alguma dúvida sobre o que nós conversamos sobre o relógio? Ai, que bom, Ângela. Que bom. E não é só vocês.
Eu também, né? Porque eu vou relembrando de muitas coisas. E eu tenho que estudar para dar para vocês. Essa é isso que eu estudei da sedação e da tonificação, estava no meu caderno e eu não me lembrava. Então, eu falei, não, isso eu tenho que falar na live, como a TCD, né? Então, a gente vai conversando, dando umas mini aulas, né, para vocês. E a gente sempre tá se atualizando também, porque é muita coisa, a gente esquece. Eu, por exemplo, eu não sei de cor, né, o relógio. Quando eu tenho que ver, eu vou ter que pegar, eu pego no meu celular e vou olhar, né? Eu vou olhar, porque a gente não decora tudo. É muito complicado. Ok? Então, essa live vai ficar gravada. O pessoal que tá entrando agora, nós mudamos o nosso horário da live. Não é mais às 20, é às 19h30, porque inclusive é muito frio aqui, né? Onde eu estou. Então, assim, a gente consegue terminar um pouquinho mais cedo e ir pra cama. Esquentar. Tá bom? Ah, se eu te mostrar o meu caderno, precisamos achar esse seu tesouro. Caça o caderno da professora Linéia. Se eu te mostrar o meu caderno, você não vai acreditar, tem tudo ali. Tudo. Vocês sabem, né? Que eu não consigo ficar quieta. Então, eu recebi ontem um vídeo falando, foi o Bruno que me mandou, falando sobre a auriculoterapia de uma professora que proibiu os alunos a usarem o nosso maravilhoso triângulo cibernético. Bruno estava muito bravo, ele fez um stories, né? E eu achei que ele não estava falando dessa professora, que eu não vou citar o nome. Eu achei que ele estava falando de uma professora da aurículo francesa, que ela põe também nos stories dela que não existe Shemenrin simpático para aurículo francesa. Até aí tudo bem, é um outro método. Agora, você ensinar aurículo chinesa dizendo que foi uma figura que trouxe, uma figurinha que trouxe o Shemenrin simpático para o Brasil, que é o triângulo cibernético, e não se usa em todo mundo. Claro que não se usa em todo mundo. Tá? Nem pode. Nós podemos abrir um tratamento nosso da TCD com o triângulo cibernético. Claro. Mas nem tudo a gente usa o triângulo cibernético. Mas agora proibir de usar. E essa professora falou que foi uma figurinha que trouxe o triângulo cibernético para o Brasil. Gente, quem deu para nós essa maravilha do triângulo cibernético foi o professor Marcelo de Souza. Ele que fez isso para nós. O triângulo cibernético. O que é o triângulo cibernético? Shemen. O que é o ponto Shemen? É um ponto analgésico, anti-inflamatório, anti-reumático, anti-alérgico. Claro que, por exemplo, eu não uso em crianças até 3, 4 anos. Eu acabei de fazer hoje um tratamento da nossa imunidade para uma criança de 3 anos. Não terminei com o Shemen, terminei com o ponto 0. Shemen não se usa para gestantes,
nos primeiros 3 meses e nos últimos 3 meses, tá? Aí o rim, onde eu não uso o rim? Quando a pessoa tá com crise renal, você não vai usar o ponto do rim. Tá fazendo muito xixi? Não pode usar o ponto do rim. Agora, e o simpático, que é uma amostra aonde está o parasimpático? Gente, eu assisti mais de 10 vezes esse vídeo. E ela falando que o simpático, quem tem estufamento abdominal, não pode usar o simpático. Gente, que eu saiba, o simpático é alerta, tá? Então, até nós estávamos comentando, a Rosil vai lembrar disso agora. A minha cachorrinha, ela pulou do sofá, eu tenho almofadas, mas ela estava tão braba e tão irritada que ela pulou, ela voou do sofá, do braço do sofá, e caiu e bateu aqui, tá? Ela ofendeu a ATM, ela ofendeu a mandíbula e ela ofendeu a cervical. E ela não estava conseguindo dormir, ela estava agitada. Daí eu pensei assim, poderia fazer Xemen, rim simpático. Mas como é que eu vou colocar o ponto simpático, sendo que ela já estava em alerta máximo? Eu tenho que colocar o parasimpático para ela baixar a bola, para ela poder dormir. Que por sinal tá roncando aqui. Entende? Então você tem que aprender, você tem que saber. Agora, proibir, ela proibiu o triângulo cibernético, que os alunos dela não usam. Agora, se eu quero atentar um paciente a ficar acordado, Xemen simpático. Certo? É uma abertura, o professor Marcelo falava, é uma abertura de tratamento. Eu abro para poder vir com os outros pontos. E vocês sabem que eu não sei ficar quieta, né? Não adianta. É muito complicado. Então, cuidado, tá? Cuidado. E essa professora é bem conhecida, tem milhares de visualizações, mas tomem cuidado, tá? E é uma professora não só de aurículo, como de medicina tradicional chinesa, que diz que o curso dela é muito bom. Então, é isso aí. Eu resolvi terminar com isso porque a gente não aguenta, né? É muito, como diz o Rosil, é muito triste mesmo. Tá bom? Então é isso aí. Alguém quer comentar alguma coisa? Ah, lembrei de uma coisa. Eu atendi uma emergência no consultório no domingo, quando eu coloquei nos meus stories a TCD que eu fiz, né, no paciente, com uma dor na cervical e no trapézio, fiz acupuntura, fiz aurículo, não fiz com cristal, porque ele estava com muita dor, eu fiz com agulha mesmo, aurículo. E ele me perguntou assim, Aline, meu intestino não tá funcionando. Adivinha o que eu fiz? Porque ele já estava com dor há muito tempo. Eu coloquei o ponto parasimpático, porque ele estava muito elétrico. Muito elétrico. E eu coloquei o ponto parasimpático com agulha. E aí tirei para ele ir embora, claro, e coloquei o parasimpático na outra orelha com o cristal. E ele mora em Curitiba. Aí ele me passa uma mensagem quando ele chegou em Curitiba. Linéia, eu tive que parar o carro porque meu intestino funcionou. Fazia 3 dias que não funcionava.
E por que não funcionava? Porque ele estava com o simpático lá em cima, urrando de dor, sem dormir há 3 noites, né? E eu acalmei ele e o que aconteceu? Voltou a funcionar o intestino. E hoje ele me mandou mensagem que já está 3 noites dormindo bem melhor, né? E então você tem que estudar. Ai, às vezes fazer show ao vivo engaja pessoas desavisadas. É isso aí, Ângela. É isso aí. Alguém quer fazer alguma pergunta do nosso assunto de hoje? Vai ficar gravado. Vou colocar nos stories para vocês o relógio. Vários, tá? Tirem um print e salvem. Ok? Então, até quinta no café com a TCD. Tomara que a gente tenha alunos para fazer tratamento, tá? Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe e até quinta. Obrigada!